Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês e com toda a família. Bom, nesta aula nós vamos falar sobre modelos atômicos. Então, nessa referência, nós vamos explicar a estrutura da matéria com base nas ideias de Rutherford e de Bohr, partindo do primeiro modelo atômico reconhecido de Dalton, onde as habilidades de compreender o modelo atômico de Rutherford e de Bohr na interpretação e desenvolvimento dos modelos atômicos. Então, como nós já vimos, o modelo atômico na atividade 4 da apostila, de John Dalton, essa ideia é sobre a constituição e transformação da matéria. Segundo o modelo atômico, na verdade, o que é um modelo atômico? Essa relação de modelo atômico trata-se de uma referência. O que é uma referência? É o processo de produzir uma representação abstrata, conceitual, gráfica ou visual de fenômeno, sistema ou processos com o propósito de analisar, descrever, explicar, simular. Em geral, explorar e controlar e predizer esses fenômenos ou processos de uma atividade científica. Através de um modelo elaborado, você pode representar algo que você queira explicar. Quem foi Dalton? Dalton foi um químico, meteorologista e físico britânico que nasceu em 1766 e morreu em 1844, onde que deixou seu primeiro modelo atômico reconhecido pela comunidade científica, seguindo os modelos aí que nós vimos científicos, experimentais. Nessa relação, como nós falamos no modelo de Dalton, a teoria atômica com esse modelo proposto foi uma bola de bilhar. Bom, o que nós sabemos de uma bola de bilhar? Que é uma esfera maciça e indivisível. Referente a esse primeiro modelo, o que levou à consideração experimental, o átomo é uma esfera maciça e indivisível. Os átomos são partículas reais, descontínuas e indivisíveis de matéria. Permanecem inalterados nas reações químicas. Os átomos com a mesma propriedade constituem um elemento químico. Os elementos diferentes são constituídos por átomos com propriedades diferentes. E o peso do composto é igual à soma dos pesos dos átomos dos elementos que o constituem. Isso baseado na lei de Lavoisier, na relação da lei de conservação de massas, que foi bastante importante no desenvolvimento deste experimento, deste modelo de Dalton. Dalton ele representou a proposta de representar os elementos químicos através de uma simbologia, que logo em seguida ela foi alterada em 1810 pelo sueco Berzelius dentro daquilo que nós conhecemos hoje, que nós vamos ver daqui a pouquinho, essa relação dos símbolos sendo formado por letras maiúsculas, conforme as iniciais dos elementos químicos. Outro estudo bastante importante na história da ciência da química é a teoria cinética dos gases. Cinética, a relação de movimento, onde o choque das partículas contra os recipientes que a contêm, o movimento das moléculas sendo precursor da cinética dos gases. Esse estudo foi bastante importante na relação do modelo a seguir. Modelo de Thomson. Bom, essa relação do J.J. Thomson, que recebeu inclusive através desse modelo atômico o Nobel de Física de 1906. O que diz esse modelo? Através, como eu falei, dos modelos do estudo dos gases, essa experiência de Thomson pode ser considerada um entendimento da estrutura atômica, suas experiências com um tubo de raios catódicos, onde permitiu concluir as existências dos elétrons. Os elétrons são as partículas
de cargas negativas. Então isso teve um aspecto muito importante, a descoberta dos elétrons, e concluiu-se também a existência de cargas positivas, sendo os prótons. O modelo utilizado é o modelo do pudim de passas, que está aqui. Essa representação do modelo de pudim de passas, onde que ainda essa relação do átomo é um sistema indivisível, formado pelas passas aqui, que seriam os elétrons, e o pudim seria as cargas positivas, os prótons. Rutherford, ele basicamente teve uma quebra de paradigma dos modelos atômicos. Essa em relação a 1908, onde que a concepção do átomo ele passou a ser um sistema divisível. Através desse experimento, vamos entender esse experimento. Aqui eu tenho uma caixa de chumbo, onde que o chumbo ele impede as partículas de radioatividade. Aqui tendo um furo direcionado, onde que essas partículas saem e se chocam numa lâmina de ouro. A lâmina de ouro porque elas são partículas bem organizadas. Se a gente levar em consideração que o modelo do átomo fosse um sistema indivisível, a ideia é que todas as partículas alfa chocariam e refletariam. Mas não é o que aconteceu. Algumas partículas elas passaram. Aqui é como se tivesse uma chapa de raio-x, onde que ela foi marcada. Tem uma existência de passagem de partículas. E aqui também, nessa relação, determinou que essas partículas eram as cargas negativas, ou seja, os elétrons. Com essa concepção, determinou-se que o átomo é formado por núcleo e uma eletrosfera. O núcleo é uma partícula formada por partículas prótons e nêutrons. Os nêutrons veio alguns anos seguir esse conceito da relação de partículas neutras e a eletrosfera formada por elétrons. James Chadwick utilizou o modelo de Rutherford, reconhecido pela comunidade científica, a evolução desse modelo determinando as partículas neutras, denominadas nêutrons. Dessa relação, aqui para os nossos estudos, que é importante, essencial a gente aprender essas questões, principalmente o desenvolvimento no estudo da tabela periódica, que a relação do átomo entre seu número de massa, representado por A, e o número atômico, representado por Z. O que é o número atômico? Corresponde à quantidade de prótons existentes no núcleo, ou seja, cada átomo tem uma quantidade de prótons existentes no núcleo. É isso que define a identidade de cada átomo. O que é o número de massa? A soma de prótons mais nêutrons, ou seja, massa, prótons mais nêutrons. E se eu quiser determinar os nêutrons? Nós vamos fazer um exercício seguindo esse conceito. Para mim determinar os nêutrons, eu vou subtrair a massa menos o número atômico. O que sobrar são os nêutrons. Sempre a quantidade de prótons aqui está errado, será igual a de elétrons. Então, sempre o átomo é um sistema neutro, ou seja, ele sempre vai, a quantidade de prótons, cargas positivas, vai ser a mesma quantidade de elétrons de cargas negativas. Pessoal, foca nisso. A quantidade de cargas positivas é a mesma quantidade de cargas negativas. Representando o elemento químico, X, eu tenho o número de massa e o número atômico. Pode ser representado dessa forma também. Número de massa e número atômico.
Aqui em 1914, a proposta por Moseley foi a relação da tabela periódica que nós vamos estudar, aonde a ordem do conjunto do número atômico que identifica, ou seja, na tabela periódica corresponde à ordem dos números atômicos e o que identifica os átomos. Cada elemento químico é representado por um símbolo, como nós vimos, letra maiúscula, hidrogênio, flúor, oxigênio. Se no caso, como nós vimos aqui, vários elementos que começam com a letra C, como que ele é representado em seguida com uma letra minúscula. Cr, aqui Cu é cobre. Por que não é Co? Nós vamos ver logo em seguida. O césio e o cálcio. Nessa relação do cobre, por que aquele CO ao invés de ser Cu ao invés de CO? Porque alguns elementos químicos eles têm de origem do latim. No caso, sódio. O sódio seria SO, mas é Na. Por quê? Em grego, no latim, é natrium. Sódio, natrium. O potássio, cálium. E assim por diante. Aqui no caso do cobre, é cuprum. Então, de origem do latim. Bom, pessoal, para finalizar isso, eu deixei alguns exercícios baseados na apostila e também de origem de alguns exercícios do Enem. E essa relação aqui, onde você tem um esquema a seguir, onde que você tem várias moléculas aqui, e você vai identificar quantos números de elementos tem aqui, quantas moléculas, átomos, respectivamente. Ok? Aqui a mesma coisa. A imagem a seguir marca a alternativa correta. Na imagem existem 6 moléculas. Na imagem temos apenas substância simples. Aqui óbvio que não, né? Substância simples é essa. Essa daqui é uma substância composta. Toda substância formada por mais de um elemento químico é composta. Substância formada por um elemento químico é substância simples. Aqui também, exercício vestibular, considere o sistema abaixo, elementos, átomos, moléculas e substâncias. Então, você vai verificar quantos elementos eu tenho aqui, quantos átomos, quantas moléculas ou quantas substâncias. Tudo bem? Aqui, quando eu falei para vocês aquela relação da completar essa tabela, eu tenho prótons, nêutrons, elétrons, número atômico e número de massa. Olha, pessoal, vamos completar essa tabela. Vamos fazer o exercício primeiro. Aqui, tem uma colinha, onde que ele fala número atômico é quantidade de prótons, número de massa, prótons mais nêutrons. E prótons é a mesma quantidade de elétrons. Ora, se eu sei que prótons é 11, o número de elétrons não é igual, vai ser 11. O número atômico aqui, prótons não é 11, então o número atômico não é igual, vai ser 11. E o que é o número de massa? O número de massa não é prótons mais nêutrons, 11 mais 12, 23. Realizem esses exercícios. Na próxima aula eu tiro as dúvidas. Qualquer dúvida pode me procurar. Só para a gente ver o entendimento aí da nossa linha de raciocínio. Beleza, galera? Um abraço para todos.